Boa noite e bem-vindos ao Histórias Noturnas. Hoje, juntos, vamos viajar no tempo e no espaço para conhecer a vida de uma das figuras mais importantes, controversas e transformadoras do século XX, Vladimir Lenin. Nascido Vladimir Ilyich Ulyanov em 1870, em uma Rússia que ainda caminhava sobre as bases de um império czarista antigo, Lenin foi muito mais que um político. Ele foi um revolucionário, um visionário e um estrategista que moldou radicalmente os rumos da história mundial. Com uma mente afiada e uma determinação implacável, Lenin liderou a Revolução Russa de 1917, derrubando o regime que parecia intocável e criando as bases para o primeiro Estado socialista do mundo. Seu governo transformou não só a Rússia, mas também inspirou e marcou movimentos revolucionários por todo o planeta. Para entendermos a importância e o impacto de Lenin, precisamos voltar a um cenário de tensões profundas. Uma Rússia presa entre a tradição aristocrática, as reformas insuficientes dos czares e o despertar dos movimentos sociais que ganhavam força entre camponeses, operários e intelectuais. Foi nesse caldeirão que Lenin cresceu, estudou, sofreu perdas pessoais cruéis e se moldou. Sua história é, acima de tudo, a história de uma época de convulsões políticas, sociais e econômicas que estremeceu o mundo. Nesta série, vamos desvendar quem foi Vladimir Lenin para além dos rótulos e simplificações. Vamos explorar sua trajetória pessoal, suas ideias, suas escolhas estratégicas e os dilemas éticos que enfrentou. Mas também vamos refletir sobre o impacto duradouro de seu legado, que ainda hoje ecoa em debates sobre justiça social, poder político e os caminhos da transformação. Convidamos você a mergulhar nessa jornada, que é tanto uma biografia quanto um convite à reflexão, sobre o que leva um homem a mudar o curso da história e sobre os preços coletivos e individuais que acompanham as grandes revoluções. A cada capítulo, uma nova peça desse quebra-cabeça complexo será revelada, com histórias humanas, fatos históricos e debates essenciais para compreender Vladimir Lenin, o homem que, com suas ações, acendeu as brasas de um novo mundo. Prepare-se, pois esta é uma história para ouvir nas noites em que a mente busca entender os mistérios do passado para iluminar o presente. Boa noite e que a história comece. Capítulo 1. Uma herança de fogo. No dia 22 de abril de 1870, na cidade ribeirinha de Simbersk, às margens do vasto rio Volga, nasceu Vladimir Ilyich Ulyanov, o menino que mais tarde seria conhecido como Vladimir Lenin. A pequena Simbersk, que hoje se chama Ulyanovsk em sua homenagem, era uma cidade provinciana da Rússia Imperial, onde as águas calmas do Volga atravessavam a história tensa de um império à beira de mudanças profundas. Lenin veio de uma família de classe média alta, situada no meio das complexas camadas sociais do final do século XIX russo. Seu pai, Ilya Nikolaevich Ulyanov, era um homem que carregava o orgulho de suas raízes humildes. Ele descendia de uma família de servos, mas por meio da educação e trabalho árduo, havia ascendido a uma posição de respeito no sistema czarista. Ilya tornou-se inspetor de escolas públicas na província de Simbersk e foi agraciado com o status de nobreza, um privilégio alcançado por uma minoria reduzida na Rússia daquela época. Ele dedicava-se intensamente a implementar reformas educacionais, navegando as tensões entre a modernização e as forças conservadoras que resistiam a mudanças. Esta crença quase religiosa no poder transformador da educação moldou o ambiente familiar onde Vladimir cresceu. Maria Alexandrovna Ulyanova, a mãe, completava essa casa rica em debates e culturas. Vinda de uma família com raízes alemãs e um passado com influências judaicas discretamente mantidas, ela era uma figura silenciosa, forte e sábia, que mesmo não sendo fervorosamente religiosa como o marido, ajudava a consolidar um lar onde se falava alemão e russo, onde havia piano, xadrez, livros e discussões que muitas vezes refletiam as turbulências ideológicas do império. A religiosidade ortodoxa de Ilya convivia lado a lado com ideias iluministas e progressistas. O lar Ulyanov era um microcosmo da Rússia daquela época,
uma mistura de tradição e modernidade, esperança e repressão. A Rússia do século XIX estava sendo sacudida. Em 1861, apenas 9 anos antes do nascimento de Vladimir, o czar Alexandre II havia abolido a servidão, libertando milhões de camponeses. Porém, esse que seria chamado de o czar libertador enfrentava tensões que se amontoavam silenciosamente sob a superfície. Reformas eram implementadas, mas também reprimidas. A mudança se revelava um processo perigoso, porque as velhas estruturas resistiam ferozmente. A educação para os pobres, sonhada como ferramenta de progresso por Ilia, começava a ser vista como ameaça pelo conservador sistema czarista que começava a endurecer seu controle com Alexandre III. Nesse cenário, o jovem Vladimir cresceu com uma dualidade marcada: a fé em uma educação transformadora, acompanhada do receio de que esses mesmos ideais pudessem ser sufocados pela repressão. Contudo, ele também era uma criança comum em seus hábitos. Competitivo no xadrez com seus irmãos, ativo e curioso, ele incorporava a complexidade de uma infância onde a sombra da política já se instalava silenciosamente nas paredes daquela casa em Simbersk. Seu nascimento foi, para seus pais e para sua comunidade, um evento como tantos outros, sem a menor indicação do papel dramático que este menino teria na história mundial. Mas era ali, naquele silêncio cotidiano, entre livros e debates, entre o piano e o avanço das reformas ameaçadas, que estava acesa uma centelha que um dia iria incendiar o século XX. Este capítulo da vida de Lenin é, portanto, uma herança de fogo, não só pela carga revolucionária que ele carregaria, mas também pela fusão de esperanças e tensões que seu nascimento representou, a promessa da mudança e o peso do autoritarismo. Foi essa herança que moldou o homem que viria a desafiar o mundo. Capítulo 2. O fantasma do irmão Alexandre Ilyich Ulyanov, conhecido por todos como Sasha, era o irmão mais velho de Vladimir Lenin. Enquanto Vladimir ainda vivia uma infância relativamente tranquila em Simbersk, Sasha demonstrava um fervor político precoce e uma dedicação à transformação social que o levaria a um destino trágico e decisivo para a história do irmão mais novo. Sasha era um jovem brilhante, estudante destacado, formado com honra no ginásio clássico de Simbersk e, posteriormente, aluno da Universidade Imperial de São Petersburgo, onde se especializou nas ciências naturais. Inicialmente, Lenin lembraria de Sasha como um rapaz mais interessado no estudo dos anelídeos do que na política revolucionária, dizendo certa vez: "Um revolucionário não pode dedicar tanto tempo ao estudo de vermes." Contudo, o que parecia um futuro acadêmico tranquilo foi radicalmente transformado. Sasha tornou-se o principal ideólogo e responsável pela fabricação de bombas em um grupo revolucionário clandestino que planejava assassinar o czar Alexandre III. O plano era audacioso: assassinar o czar no aniversário da morte de seu pai, Alexandre II, em 1º de março de 1887. Porém, o complô fracassou após a polícia secreta prender Sasha e seus camaradas em São Petersburgo antes que conseguissem executar o atentado. Em um julgamento rápido e secreto, Sasha foi condenado à morte e, em 8 de maio de 1887, foi enforcado na fortaleza de Schlusselburg. A execução de Sasha teve um impacto devastador e transformador para Vladimir. O jovem, então, com apenas 17 anos, passou a ver a realidade política e social da Rússia com outros olhos, abandonando a vida apolítica e confortável que havia vivido até então. A família, antes respeitada e estável, foi marginalizada e vigiada pelas autoridades, e Vladimir mudou seu comportamento. Tornou-se mais silencioso, racional e determinado. Esse trauma pessoal não foi apenas uma experiência emocional, mas uma virada política decisiva. Vladimir se lançou em estudos intensos, não apenas para entender o contexto social e econômico da Rússia, mas para encontrar um caminho revolucionário diferente do terrorismo que seu irmão havia seguido. Nesse contexto, obras fundamentais como O que Fazer, What is to be Done, de Vladimir Cherepanov, pseudônimo de Nicolau Chernyshevsky,
tiveram um impacto profundo em sua formação intelectual. O livro, apesar de sua prosa considerada fraca, apresentava uma visão prática de construção de revolucionários disciplinados e empenhados em uma luta racional e estratégica contra o regime czarista. Lenin absorveu a ideia de que a transformação revolucionária não se realizaria por atos isolados de violência, mas sim pela preparação meticulosa e educada de uma vanguarda consciente e organizada. A morte de seu irmão foi um impulso para essa busca, moldando uma nova base para sua ação política e seu compromisso com a revolução. Assim, o fantasma do irmão tornou-se uma força silenciosa, alimentando tanto sua dor quanto sua implacável determinação. Sasha não foi apenas uma vítima da repressão czarista, mas também o catalisador do jovem Vladimir na construção da história que viria a transformar o mundo. Capítulo 3. Forjando um caminho diferente. Em agosto de 1887, Vladimir Ulyanov, já profundamente transformado pela tragédia da execução do irmão Alexander, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Imperial de Kazan. Esta instituição, uma das mais prestigiadas da Rússia, tornou-se o palco de sua entrada definitiva na vida política e intelectual radical. Logo nos primeiros meses, Vladimir mostrou ser aluno dedicado, discreto, porém atento e crítico. No entanto, o peso do histórico familiar e seu engajamento político logo chamaram a atenção das autoridades czaristas. Em dezembro daquele mesmo ano, Lenin participou de uma assembleia estudantil contra novas restrições impostas pelo governo, incluindo a proibição de reuniões e organizações estudantis sem autorização. A manifestação foi rapidamente reprimida pela polícia, e Vladimir foi acusado de liderar os protestos, o que resultou em sua expulsão da universidade e no exílio obrigatório para a propriedade rural da família em Kokushkino, sob vigilância policial. Foi nesse isolamento forçado que Lenin mergulhou profundamente nos estudos e na reflexão política. Abandonou a fé religiosa da juventude e dedicou-se à literatura revolucionária, sendo especialmente impactado pelo romance O que Fazer, de Nikolai Chernyshevsky. Apesar da narrativa pobre, o livro apresentava uma visão prática sobre a criação de revolucionários conscientes, disciplinados e comprometidos com a mudança social por meio da razão e da organização. Neste período, a influência do marxismo científico começou a se impregnar em sua visão. Depois de retomar contato com outros revolucionários e iniciar sua participação em grupos socialistamente orientados, Lenin dedicou-se à leitura e análise sistemática de O Capital, de Karl Marx, obra que explicava o funcionamento do capitalismo e a luta de classes como motor da história. A partir daí, construiu a convicção de que a revolução não se daria como resultado de ações isoladas ou por agitações espontâneas, mas por meio de uma organização estruturada que formasse uma vanguarda política capaz de liderar o proletariado. Sua radicalização foi acompanhada de uma adaptação estratégica da teoria marxista à realidade russa, especialmente considerando a predominância de uma vasta população camponesa e a lenta industrialização do país. Lenin percebeu que a ação revolucionária precisava ser pensada para um contexto diferente daquele europeu onde Marx elaborou suas teorias, e por isso sua abordagem enfatizava o papel decisivo de uma liderança centralizada e disciplinada. Ao final desse ciclo inicial, Lenin voltou a Kazan, mas apenas como estudante externo. Não podia frequentar aulas nem participar de atividades coletivas. Com o apoio insistente da mãe, conseguiu fazer os exames e se formar em Direito. Em 1891, em São Petersburgo, em um teste externo que o certificou como um dos melhores alunos da turma. Nos anos seguintes, Vladimir Ulyanov iniciou uma trajetória profissional como advogado, defendendo trabalhadores e camponeses, ao mesmo tempo em que organizava círculos privados de discussão marxista e revolucionária. Essa fase foi crucial para o desenvolvimento de sua visão teórica e tática, forjando um novo caminho revolucionário que combinava estudo rigoroso, disciplina e ação política. Capítulo 4.
A bandeira desdobrada. Em agosto de 1893, Vladimir Lenin chegou a São Petersburgo, então capital do Império Russo, como um jovem advogado recém-formado, com uma importante missão à sua frente: transformar suas convicções marxistas em ação concreta para a revolução. O rápido amadurecimento político de Lenin o conduziu ao centro da luta operária e revolucionária, onde começou a tecer as bases do movimento socialista russo. Em São Petersburgo, Lenin passou a trabalhar como assistente jurídico, um disfarce útil para suas atividades revolucionárias clandestinas. Logo, mergulhou nos círculos marxistas que ali floresciam, fazendo conexões com trabalhadores organizados e militantes comprometidos. Ele liderou a fundação de células social-democratas, pequenos grupos clandestinos espalhados pelos centros industriais que buscavam educar politicamente os proletários, organizar greves e promover a consciência de classe. Além do contato direto com os operários, Lenin deu início a uma importante estratégia de comunicação revolucionária: a produção e distribuição de panfletos e outras publicações ilegais. Cada material era cuidadosamente adaptado para atender às necessidades e reivindicações específicas das diferentes categorias de trabalhadores, explicando desde a exploração nas fábricas até o papel histórico da luta pela emancipação proletária. Um exemplo desse trabalho foi sua liderança na elaboração do tratado político intitulado Quem são os Amigos do Povo e Como Lutam contra os Social-Democratas, publicado em 1894, que criticava duramente as ideias populistas e agrário-socialistas, apontando para a necessidade de um partido socialista organizado, disciplinado e fundamentado no marxismo. Foi também durante esses anos em São Petersburgo que Lenin conheceu Nadezhda Krupskaya, uma professora dedicada nas escolas noturnas para trabalhadores e militante marxista. A parceria entre eles transcendeu o amor pessoal e converteu-se em uma colaboração política profunda e duradoura. Krupskaya tornou-se companheira inseparável, envolvida não só na luta revolucionária, mas também na construção teórica e educacional do movimento. O trabalho de Lenin em São Petersburgo foi marcado pela cautela e pela disciplina. Ele sabia que a polícia czarista estava vigilante e que qualquer erro poderia levá-lo à prisão. Por isso, suas ações eram cuidadosamente planejadas, suas reuniões bem organizadas e sua rede de contatos sempre protegida por códigos de segredo. Nessa fase, a bandeira desdobrada não era apenas um símbolo, mas um projeto concreto: a construção de um partido necessário para conduzir a classe trabalhadora à revolução socialista, fundamentado em uma estratégia clara, uma organização disciplinada e um profundo entendimento das condições históricas da Rússia. Este capítulo revela o início da transformação de Lenin, de jovem advogado para líder incansável da Revolução Russa, mostrando suas primeiras iniciativas em São Petersburgo, seu trabalho nos movimentos operários, a criação de literatura revolucionária adaptada e sua frutífera colaboração com Nadezhda Krupskaya, moldando o que viria a ser o Partido Bolchevique. Capítulo 5. O Caldeirão de Petersburgo. No fervor dos anos finais do século XIX, São Petersburgo se configurava como o epicentro das tensões sociais, políticas e econômicas da Rússia czarista. Para Vladimir Lenin, esta cidade não era apenas um local para viver, mas um campo de batalha, onde as ideias revolucionárias precisavam ganhar forma, estrutura e, acima de tudo, seguidores. Ao chegar em São Petersburgo, Lenin pôs em prática seu projeto de expansão e fortalecimento da rede marxista revolucionária. Sob sua liderança, grupos social-democratas começaram a proliferar nas fábricas e bairros operários. Ele compreendia que a revolução só seria possível com a consciência organizada das massas trabalhadoras, e para isso era necessário superar a desorganização espontânea que predominava entre os operários, marcada por ações isoladas e falta de direção unificada. A estratégia de Lenin adotava uma linha dura contra os métodos terroristas e insurrecionais, que alguns revolucionários ainda defendiam. Para ele, a construção de um movimento forte dependia da disciplina, da educação política e da ação coletiva planejada
evitando os erros do passado que levaram à repressão e ao fracasso. Um dos seus maiores esforços nesse período foi a idealização e construção de um jornal marxista revolucionário que pudesse ser a voz unificada da organização e um instrumento poderoso de propaganda e educação. O jornal daria suporte à mobilização, conectando diferentes grupos e sindicatos, difundindo análise política e direção estratégica. Esse projeto visava solidificar a coesão socialista e expandir o alcance da propaganda marxista por toda a Rússia, especialmente entre a classe operária. O crescimento da rede revolucionária, contudo, não passou despercebido pelas autoridades. A repressão policial aumentou significativamente, com prisões frequentes de militantes e fechamento de centros de propaganda. Lenin e seus companheiros passaram a atuar ainda mais discretamente, desenvolvendo sofisticados sistemas de comunicação clandestina e proteção contra infiltrações da polícia secreta do czarismo. Em meio a essa pressão constante, Lenin permaneceu firme na organização da luta política, no desenvolvimento teórico e na manutenção das atividades revolucionárias em São Petersburgo. As crises sociais da Rússia, as greves massivas e o crescente descontentamento popular forneciam terreno fértil para a consolidação do movimento que Lenin ajudava a liderar. Este capítulo revela o drama da construção revolucionária nas condições adversas do czarismo russo. O desafio de criar uma organização sólida a partir do caos, a rejeição do terrorismo em favor da disciplina, o papel vital da imprensa revolucionária e o enfrentamento à brutal repressão policial. Nele se desenha o caminho que levaria Lenin e seus companheiros à vanguarda da Revolução Russa nos anos seguintes. Capítulo 6. A exaltação da greve. No início do século XX, a Rússia czarista era palco de uma crescente onda de greves e protestos dos trabalhadores que buscavam melhores condições de vida e trabalho. Essas mobilizações, marcadas pelo descontentamento diante da exploração e da repressão, ganharam força e tornaram-se uma expressão coletiva de resistência contra um sistema opressor e autoritário. Vladimir Lenin, já inserido no coração do movimento revolucionário, viu nessas greves uma força poderosa para a luta política. As greves não eram apenas reivindicações econômicas. Para Lenin, elas representavam uma oportunidade para a classe trabalhadora ganhar consciência de sua força e desenvolver a organização política necessária para a Revolução Socialista. Em meio a esse cenário, Lenin enfrentou a repressão direta do regime czarista. Foi preso, submetido a interrogatórios e mantido em condições duras. O cárcere e o exílio na Sibéria foram momentos cruciais de reflexão e planejamento. No isolamento forçado, Lenin aprofundou seus estudos, consolidou suas ideias e traçou estratégias para fortalecer o movimento socialista russo. A análise leninista das greves ia além do imediato. Ele entendia que o mecanismo da greve revela a dinâmica entre o capital e o trabalho, o uso da repressão estatal para sufocar as lutas e como, paradoxalmente, essas repressões acabam despertando a consciência política dos trabalhadores. Lenin argumentava que a repressão brutal do czarismo durante as greves apenas reforçava a necessidade da revolução e evidenciava a verdadeira face do regime como inimigo declarado da classe trabalhadora. Durante o exílio, Lenin não se afastou da luta. Pelo contrário, sua passagem pela Sibéria foi um período de produção intelectual e organização. Escreveu artigos fundamentais que orientaram a ação do Partido Social Democrata e manteve contato com revolucionários, planejando a expansão do movimento. Este capítulo mostra, assim, a importância das greves como motor de radicalização política. Destaca a repressão severa enfrentada pelos operários e líderes revolucionários e destaca o exílio como um momento vital para Lenin fortalecer sua teoria e estratégia revolucionária, preparando-o para os eventos decisivos que viriam a seguir. Capítulo 7. Interlúdio siberiano. Visão global. Após ser preso em 1897 e passar 15 meses encarcerado, Vladimir Lenin foi condenado a 3 anos de exílio na Sibéria, em uma pequena vila chamada Shushenskoye,
localizada na região do distrito de Minuzinsk. Esse período entre 1897 e 1900 foi decisivo na vida de Lenin, marcado por um interlúdio que, embora distante do centro político da Rússia, foi rico em intensa produção intelectual e reflexão estratégica. Durante o exílio, Lenin manteve contato com outros revolucionários, por meio de correspondências e visitas esporádicas de simpatizantes. Mesmo sob vigilância policial, ele conseguia se dedicar a uma obra teórica que serviria de base para a continuidade da luta socialista. Foi na Sibéria que uma nova etapa de sua militância começou a se estruturar, onde o planejamento de futuras ações e a consolidação das ideias revolucionárias ganharam espaço longe da repressão imediata das grandes cidades. Nesse contexto, a relação pessoal de Lenin também se fortaleceu. Ele formalizou o casamento com Nadezhda Krupskaya, sua companheira política e intelectual, que havia sido sua parceira ativa na luta desde os círculos de educadores e operários. Krupskaya, professora dedicada em escolas noturnas para trabalhadores, tornou-se secretária, apoiadora e colaboradora fundamental na construção da organização revolucionária, além de portar uma visão pedagógica essencial para o movimento. Saindo do exílio em 1900, Lenin se dirigiu a Pskov, cidade no noroeste da Rússia, onde deu início à mobilização para a fundação do jornal Iskra, que significa faísca. Este jornal foi concebido para ser o órgão oficial do Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR, e para unificar as correntes marxistas russas dispersas pela Europa e Rússia. Sob sua liderança, Iskra buscou coordenar a luta política, fornecer orientações estratégicas e educar politicamente a classe trabalhadora. Lenin escreveu e editou artigos que criticavam a desorganização e improvisação do movimento revolucionário, defendendo a criação de um partido disciplinado e centralizado, capaz de conduzir uma revolução consciente. Ao lado de influentes marxistas como Plejánov e Pavel Axelrod, trabalhou em conferências internacionais, fortalecendo alianças e consolidando a visão global da luta socialista. Esse período de exílio e reorganização marcou o início da entrada definitiva de Lenin como liderança central do movimento revolucionário russo. Seu casamento com Krupskaya simbolizou a união de propósito pessoal e político, enquanto o planejamento do jornal Iskra abriu caminho para a organização estruturada capaz de liderar os eventos revolucionários vindouros. Capítulo 8. A faísca e a pena. No final do século XIX e início do século XX, Vladimir Lenin deu um passo decisivo na organização do movimento socialista russo com a fundação do jornal Iskra, que significa faísca ou centelha. Lançado clandestinamente em dezembro de 1900 em Leipzig, na Alemanha, Iskra tinha o objetivo de unir as diversas correntes marxistas dispersas da Rússia e fornecer direção política clara e estratégica para o Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR. Lenin foi um dos principais fundadores e líderes da redação do Iskra, dedicando-se intensamente à produção de artigos, ensaios e análises políticas que criticavam duramente tanto o regime czarista quanto posições revisionistas dentro do movimento socialista. O jornal tinha a missão de formar uma consciência política crítica entre a classe trabalhadora, articulando teoria e prática revolucionária. Paralelamente ao Iskra, em 1902, Lenin publicou seu livro O que Fazer, obra essencial que detalhava a necessidade de um partido de vanguarda disciplinado e em território inimigo sombrio, uma militância preparada intelectualmente e consequente na ação para liderar a revolução. No livro, ele reforçava que a imprensa revolucionária era a ferramenta indispensável para esta formação política e organizacional. Porém, o crescimento do Iskra e a consequente ascensão de Lenin ao protagonismo no movimento criaram tensões internas. Após o segundo congresso do POSDR, em 1903, as divergências entre bolcheviques, liderados por Lenin, e mencheviques, liderados por Julius Martov e Georgy Plekhanov, que inicialmente ajudou o Iskra, culminaram numa cisão irreversível. Os mencheviques assumiram o controle do Iskra, transformando o jornal em uma ferramenta contrária à linha bolchevique.
o que insurgiu Lenin contra a direção do veículo que ajudou a criar. A expulsão de Lenin da direção do Iskra não significou o fim da influência do jornal, mas marcou o início de uma nova fase na qual a luta pelo controle do movimento revolucionário e pela definição da estratégia socialista na Rússia tornou-se mais explícita e conflituosa. Ainda assim, o legado do Iskra e de O que Fazer influenciou profundamente a construção do Partido Bolchevique e a condução da revolução que se avizinhava. Este capítulo revela não apenas o papel fundador de Lenin no principal órgão marxista revolucionário da época, mas também as complexidades da luta interna no movimento socialista que definiram os caminhos distintos que levariam às grandes transformações russas do século XX. Capítulo 9. Uma Revolução do Povo. Partido dividido. Entre 30 de julho e 23 de agosto de 1903, realizou-se o segundo Congresso do Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR, inicialmente em Bruxelas e posteriormente em Londres, devido à pressão policial. Este congresso foi um marco decisivo para o movimento socialista na Rússia, onde a tentativa de unificação das diversas organizações marxistas culminou numa profunda cisão que definiria os rumos da Revolução Russa. Durante o Congresso, participaram 43 delegados, representando 26 organizações, com o objetivo de definir um programa comum, organizar o partido e estabelecer suas diretrizes táticas e organizacionais. A principal divergência surgiu em torno das condições para a adesão ao partido e da estrutura organizacional, que refletiam concepções muito diferentes de como o partido deveria atuar. De um lado, estava a maioria liderada por Lenin, que passou a ser chamada de bolchevique, do russo membro da maioria. Lenin defendia um partido de vanguarda, centralizado, disciplinado e comprometido com a luta revolucionária consciente. Uma organização capaz de conduzir a proletariado à revolução socialista de forma coordenada e eficiente. Do outro lado, estava a minoria menchevique, liderada por Julius Martov, que sustentava uma visão mais aberta e inclusiva, favorecendo uma estrutura partidária mais ampla e menos centralizada, aproximada das massas, com maior ênfase na luta democrática gradual. A disputa ficou evidente nas votações sobre os estatutos do partido, especialmente em relação a critérios para que alguém fosse considerado membro. Lenin defendia que o militante deveria aceitar o programa, contribuir financeiramente e participar ativamente das organizações do partido, exigências que favoreciam uma elite revolucionária coesa e disciplinada. Martov propunha critérios mais flexíveis, buscando maior inclusão. A divisão refletia também uma contraposição entre posturas mais radicais e aquelas consideradas reformistas dentro do movimento socialista russo, com implicações que ultrapassavam o próprio Congresso, delineando as futuras estratégias e táticas revolucionárias. Além das divergências internas, o Congresso programou a preparação para a revolução que se anunciava. Lenin e seus seguidores já começavam a trabalhar para fortalecer o partido, enquanto a Rússia vivia uma crescente tensão social, apontando para o levante operário e campesino que teria seu momento em 1905. Este capítulo mostra a importância histórica do segundo congresso do POSDR, onde se formaram as facções bolchevique e menchevique, detalha as disputas ideológicas e estratégicas e destaca como esse momento preparou o terreno para as revoluções que abalaram o Império Russo no início do século XX. Capítulo 10. O peso da derrota. O vislumbre da esperança. A Revolução de 1905 foi um momento de intensa agitação social e política na Rússia, que emergiu após a derrota humilhante do país na Guerra Russo-Japonesa e desencadeou uma série de greves, manifestações e levantes populares. Todo esse movimento, embora tenha sido reprimido brutalmente pelo regime czarista, deixou marcas profundas na consciência política de Lenin e dos revolucionários russos. Lenin, que naquele período estava no exílio na Suíça, acompanhou de longe os eventos.
Em novembro de 1905, ele retornou à Rússia para dar suporte à organização revolucionária, embora não tenha participado diretamente das manifestações nas ruas. Ele interpretou aquela revolta como um ensaio geral, uma experiência fundamental, ainda que fracassada, que preparou o terreno para o futuro da Revolução Socialista. A repressão pós-1905 foi rigorosa. O governo tsarista retaliou com prisões em massa, execuções, dispersão dos sovietes, organizações operárias locais e centrais e fechamento de jornais revolucionários. Muitos militantes foram forçados a fugir ou exilar-se, enquanto o movimento operário retrocedia, abalado pela repressão violenta. Apesar das perdas, essa fase fortaleceu as ideias marxistas. Lenin, em seus escritos, destacou a importância das lições tiradas da insurreição, enfatizando a necessidade de uma organização partidária ainda mais disciplinada e estratégica. Neste momento, ele também se dedicou a combater as tendências reformistas e oportunistas que surgiram entre os socialistas, que defendiam alianças com a burguesia liberal e minimizavam a possibilidade da revolução proletária. Durante o longo período entre 1906 e 1917, Lenin viveu entre exílios e estudos rigorosos. Mesmo à distância da Rússia, manteve a liderança ideológica do Partido Bolchevique. Articulou planos para reerguer o movimento revolucionário e fomentou a crítica política interna. Seu retorno definitivo e triunfal só se daria com a eclosão da Revolução de Fevereiro de 1917. Este capítulo reflete o momento de provação e reorganização do movimento marxista russo. Apesar do esmagamento da Revolução de 1905, o conhecimento produzido, a experiência adquirida e a estratégia refinada foram fundamentais para a preparação da Revolução definitiva que mudaria o curso da história mundial. Capítulo 11. O trem selado para o destino. Em fevereiro de 1917, a Rússia viveu um momento de convulsão social e política que marcou o fim de séculos de governo czarista. Conhecida como Revolução de Fevereiro, essa revolta popular iniciou-se em Petrogrado, atual São Petersburgo, em meio a uma crise econômica exacerbada pela participação desastrosa do país na Primeira Guerra Mundial. Greves generalizadas e descontentamento popular tomaram as ruas enquanto soldados, cansados e insatisfeitos, passaram a se recusar a reprimir os protestos, somando-se à revolta. Pressionado por esse levante e pela deserção em massa das tropas, o czar Nicolau II viu-se impotente para conter a situação e foi forçado a abdicar do trono em 15 de março de 1917, encerrando uma dinastia imperial de mais de 300 anos. Após sua abdicação, instaurou-se um governo provisório composto majoritariamente por liberais e socialistas moderados, que se propunha a conduzir reformas, mas decidiu continuar a participação russa na guerra, o que geraria novas tensões e insatisfações. Nesse contexto tumultuado, Vladimir Lenin, que se encontrava exilado na Suíça, recebeu autorização do governo alemão para retornar à Rússia em um trem selado, uma viagem simbólica e estratégica. Chegando a Petrogrado em abril de 1917, Lenin trouxe consigo uma visão clara e radical para o país. Ele rejeitava o governo provisório, posicionava-se contra a continuidade da guerra e defendia o poder imediato dos sovietes, conselhos de trabalhadores e soldados, propondo uma revolução socialista direta. Sua chegada marcou a assunção do papel de liderança no movimento bolchevique e a formulação de um plano tático para a Revolução de Outubro. Lenin apresentou as Teses de Abril, um programa que convocava a derrubada do governo provisório e a transferência do poder para os sovietes, destacando a necessidade de uma ruptura profunda com a ordem estabelecida para construir uma nova sociedade baseada no socialismo. A clareza e firmeza das propostas de Lenin sacudiram o cenário político, atraíram apoio entre os trabalhadores, soldados e camponeses e consolidaram a vanguarda bolchevique como força decisiva para os eventos que culminariam na Revolução de Outubro de 1917, que mudaria profundamente a história da Rússia e do mundo.
Capítulo 12. Cavalgando o furacão. Após seu retorno triunfante a Petrogrado, antiga São Petersburgo, em abril de 1917, Vladimir Lenin encontrou uma cidade fervilhando com as tensões políticas e sociais que gestavam a Revolução Definitiva. O governo provisório, formado após a queda do czar Nicolau II na Revolução de Fevereiro, mostrava-se frágil e incapaz de atender às demandas urgentes da população por paz, terra e pão. Nas ruas, os sovietes de trabalhadores, soldados e camponeses ganhavam força e popularidade, polarizando o cenário político. Lenin rapidamente assumiu a liderança dos bolcheviques, defendendo uma política clara, rejeição total ao governo provisório e seu compromisso com a continuação da guerra, bem como o apoio incondicional aos sovietes como legítimos representantes do povo. Suas teses de abril expunham, com uma contundência revolucionária, a necessidade de transferir o poder para os sovietes e preparar a insurreição. Com o avanço do ano, os bolcheviques organizaram cuidadosamente o levante que culminaria na Revolução de Outubro. Sob a liderança estratégica de Lenin, com apoio determinante de Leon Trotsky, como presidente do Soviete de Petrogrado e comandante do Comitê Militar Revolucionário, os bolcheviques tomaram pontos-chave na capital russa, contando com o posicionamento favorável das tropas e dos trabalhadores. A resistência do governo provisório foi mínima e breve. O Palácio de Inverno, sede do governo, foi tomado quase sem combate, simbolizando o fim da velha ordem. A reação das classes dominantes foi imediata e feroz, mas fragmentada e ineficaz diante da organização revolucionária bolchevique. O novo governo, liderado pelos bolcheviques, proclamou a República Soviética, iniciando uma profunda transformação política, social e econômica. Lenin consolidou sua posição como líder da revolução, articulando medidas radicalmente inovadoras, incluindo a saída russa da Primeira Guerra Mundial e o início de reformas agrárias e industriais. Este capítulo narra a cavalgada revolucionária que desfechou o furacão da Revolução de Outubro, enfatizando a estratégia política e militar de Lenin, a dinâmica da tomada do poder e o impacto imediato na Rússia e no mundo. Capítulo 13. Além do livro didático, no silêncio. O governo revolucionário liderado por Vladimir Lenin, que começou em 1917, enfrentou desafios profundos e sem precedentes. O primeiro ano foi marcado por um panorama turbulento. A guerra civil estava no início, economia em colapso, repressão intensa e incertezas políticas que testariam a resistência do novo regime soviético. Lenin e o Partido Bolchevique precisaram lidar com as forças contra-revolucionárias do Exército Branco, além da intervenção de potências estrangeiras que viam a revolução com temor e hostilidade. Para enfrentar esses inimigos, o governo estabeleceu o Terror Vermelho, uma campanha rigorosa de repressão promovida pela polícia secreta tcheca, que resultou em prisões, execuções e campos de concentração para opositores. A consolidação do Estado soviético se deu, portanto, em meio à violência extrema e à centralização do poder. Além dos combates militares, o governo soviético implementou reformas radicais. Nacionalizou bancos e grandes indústrias, confiscou terras e as redistribuiu entre os camponeses, reestruturou o sistema político com os sovietes mantendo o controle e assinou o Tratado de Brest-Litovsk em 1918, retirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial, ainda que isso significasse imóveis territórios. A economia enfrentou um colapso dramático devido à guerra, à desorganização e à fome. Lenin implementou o comunismo de guerra, uma política de rigorosa intervenção estatal que centralizou a produção e o controle dos recursos para alimentar o exército revolucionário, em prol da sobrevivência do regime. Por volta de 1921, diante das dificuldades, Lenin introduziu a nova política econômica, NEP, que flexibilizou o controle estatal, permitindo o comércio, a pequena indústria e a agricultura particulares, o que gerou uma recuperação econômica parcial e pacificou tensões internas. No plano pessoal, a saúde de Lenin começou a declinar significativamente a partir de 1922.
Ele sofreu uma série de AVCs, acidentes vasculares cerebrais, que o deixaram parcialmente incapacitado e ausente das atividades políticas. Nos últimos anos de sua vida, viveu em relativa reclusão na residência de Gorky, afastado da liderança ativa do Partido Comunista. Mesmo debilitado, Lenin continuou a expressar opiniões importantes, especialmente manifestando preocupações sobre o crescente poder de Joseph Stalin, alertando para os riscos de concentração excessiva e autoritarismo interno no partido. Faleceu em 21 de janeiro de 1924, deixando um legado complexo e controverso que moldaria não apenas a história da Rússia, mas influenciaria o curso do século XX globalmente. Este capítulo explora os anos de governo intenso e turbulento, os dilemas e vitórias do regime bolchevique, os desafios econômicos e militares, o uso do terror como ferramenta política, a adaptação com a NEP e a lenta deterioração da saúde do grande líder revolucionário, marcando o fim de uma era. Epílogo. O eco da Revolução. O legado da Revolução Russa liderada por Vladimir Lenin ressoa até os dias atuais, carregando consigo forças poderosas de transformação e também as sombras das contradições históricas. A União Soviética, o primeiro Estado socialista do mundo, formado sob seus auspícios, durou até seu colapso em 1991, encerrando uma era de intensa experimentação política, conflito e transformação social que marcou profundamente o século XX. Lenin é uma figura que ainda divide opiniões, principalmente na Rússia contemporânea. Para muitos, suas ideias e ações são a fundação de avanços sociais e a luta contra a opressão. Para outros, símbolo de autoritarismo e repressão. A disputa historiográfica envolve o reconhecimento de sua importância na derrubada do czarismo e na construção de um novo modelo político, ao mesmo tempo em que se debate sobre os custos humanos e as consequências do regime soviético. No cenário mundial, o impacto do leninismo é inegável. Suas teorias sobre partido, revolução e poder continuam influenciando movimentos e debates políticos, especialmente entre aqueles que buscam alternativas ao capitalismo e criticam as desigualdades globais. Lenin permanece como uma referência essencial para compreender os dilemas da transformação social radical. Em última análise, o eco da Revolução é também um convite à reflexão sobre os sonhos e pesadelos da mudança profunda, sobre a utopia de justiça social e o preço dos regimes autoritários. A vida de Lenin e sua obra exemplificam como a luta por um mundo novo é permeada por complexidades, contradições e desafios que continuam a inspirar e a inquietar o pensamento político contemporâneo. Se esta história sobre Vladimir Lenin e a grande Revolução Russa tocou sua curiosidade e vontade de entender melhor como o passado molda nosso presente, inscreva-se no canal Histórias Noturnas. Ative as notificações para não perder os próximos episódios, onde exploraremos outras vidas de pessoas que, como Lenin, deixaram marcas profundas na história. Junte-se a nós nessa jornada, pelo tempo que ilumina nosso entendimento do mundo. Boa noite e até a próxima história.